Folha de Rosto, take 1. Na história da literatura brasileira, os escritores quase nunca conseguiram sobreviver só dos seus livros e tiveram que escrever muitas outras coisas, como crônicas, reportagens, roteiros, peças de teatro, etc, etc. É bom ou ruim ser um escritor polivalente? Olha, eu acho que a partir da minha própria experiência, Toreiro, como um escritor que faz várias coisas ao mesmo tempo, para o meu perfil é bom. É bom porque eu me canso muito rapidamente de projetos que se alongam por muito tempo. E tendo vários tipos de atividades na área da escrita, eu posso mudar de uma área para outra área, de um texto para outro texto. Isso faz com que eu trabalhe com um pouco mais de conforto. O meu sonho, inclusive, era ter várias mesas aqui no escritório e em cada uma seria um projeto de livro, um projeto de escrita. Mas isso varia, eu acho que de autor para autor, que eu consigo lidar bem com essa variação. E ser um escritor polivalente é uma necessidade estética, prazer ou necessidade financeira? É tudo um pouco, é necessidade financeira também, porque você acaba recebendo muitos convites para escrever coisas que não são prioridades para você naquele momento, e isso faz parte, digamos assim, daquele vasto espectro de remuneração que o escritor tem no Brasil, mas é também, no meu caso, uma inquietação pessoal, como eu dizia, mudar de um projeto para outro. Você está escrevendo um romance e de repente parar com aquele romance e fazer uma reportagem, fazer um diário de viagem ou escrever uma crônica, isso de uma certa forma areja um pouco a minha atividade, que é, como a de todos os escritores, uma atividade extremamente solitária, né? É como se você desse algum tipo de aventura à tua própria escrita, né? Dá um caráter de inovação, você para de fazer uma coisa e começar a fazer uma outra coisa, você inova a tua rotina. Você é a favor da poligamia literária? Poligamia literária? Eu acho que isso é uma circunstância, eu não sei como que seria também trabalhar em outro contexto. Eu nunca trabalhei num contexto em que eu pudesse apenas escrever literatura. Eu me casei muito cedo, me casei com 21 anos, e desde então, vindo de uma família de agricultores do interior do Paraná, a necessidade de trabalhar era premente. E isso fez com que eu tomasse uma decisão, quer dizer, vou ter a minha profissão e vou ser escritor paralelamente. Hoje, boa parte das minhas atividades ela é totalmente voltada para a literatura, porque sou professor de literatura. Mas em outras épocas já não. Outras épocas eu tive cargos públicos, trabalhei na imprensa oficial, quer dizer, tinha uma outra atividade que não era relacionada diretamente com a literatura. Mas eu nunca vivi apenas da literatura. Então, não posso dizer se seria melhor ou pior para mim, mas dentro do contexto em que eu vivo, que é o Brasil, que é a minha origem social, a única possibilidade de ser escritor é reservando parte do meu tempo para a literatura e outra parte para tentar sobreviver. Quando você escreve um romance, que é uma coisa que pede mais fôlego, você não sente que as outras coisas roubam energia? Quando você tem que fazer crônica, contracapas? Especificamente do romance, eu acho que sim, principalmente a crônica, porque eu fiz crônica durante 19 anos em jornais, principalmente na Gazeta do Povo aqui, e nesses 19 anos, muitas ideias que eu poderia desenvolver no romance, eu acabava queimando na crônica. Então, porque a crônica não é só o tempo que ela rouba muitas vezes um personagem, ela rouba uma ideia, ela rouba uma frase, e depois, por pudor, você acaba não utilizando naquele romance que você está escrevendo. Uma escrita influencia a outra? Por exemplo, quem escreve muito artigo de jornal, muita crônica, acaba fazendo capítulos mais curtos? Acho que influencia, não só pela extensão, né, porque te dá principalmente o jornal, a crônica, mas mesmo quem faz, por exemplo, crítica, eu fiz também crítica literária por muito tempo, a estrutura desses textos jornalísticos, ela fica internalizada. Você internaliza essa estrutura. E muitas vezes eu sentia isso, que eu queria fazer um capítulo mais longo, mas eu parava exatamente no limite que era aquele número de caracteres e de toques que era a minha coluna no jornal. Então há uma tendência de viciar a tua própria utilização dos instrumentos de linguagem. A especialização total é um desejo ou muito pelo contrário? Seria bom, por exemplo, escrever só romances, ou só contos, ou só crítica?
Eu hoje, se eu pudesse escolher em condições ideais, eu escreveria só romance. E até explico por que eu escreveria só romance. Não é porque não gosto dos outros gêneros. É que no romance você tem a possibilidade de trabalhar com todos os outros gêneros. Você absorve, você faz pequenos poemas em algumas passagens, você absorve temáticas da crônica, você absorve diários. Um escritor inglês, Alvarez, ele diz que o romance é um monstro flácido, porque ele tem uma pele que ele vai se adaptando conforme você quer colocar lá dentro. Você quer colocar mais coisa, menos coisa, ele vai se adaptando. Então eu tenho pensado muito o romance como uma espécie de resumo de todos os gêneros literários que eu pratico. E isso tem me dado muito prazer de poder escrever romances em que uso técnicas da crônica, técnicas da poesia. Não quer dizer que estou fazendo crônica ou que estou fazendo poesia, mas é aquele olhar, é aquela linguagem, é aquela percepção que antes eu utilizava num outro gênero, agora está tudo envolvido nesse monstro flácido que é o romance. Você ser craque numa posição não quer dizer que você seja bom em outra, né? Por exemplo, Guimarães Rosa e Machado de Assis foram grandes prosadores, mas na poesia ficaram bem aquém. A poesia e a prosa são esportes diferentes? De fato, quando a pessoa trabalha em vários gêneros, ela atua em várias áreas, ela corre sempre o risco de se diluir em outros gêneros e muitas vezes fazendo uma coisa que é bastante inferior àquele gênero que ela pratica bem. É um risco constante, né, que você tem, ainda mais quem escreve bastante, passa por por esse risco, por esse perigo muito forte. Mesmo que seja Machado e Guimarães. Mesmo que seja Machado e Guimarães. A poesia do Guimarães é muito, o que está publicado em Magma, uma poesia muito fraca, né? E a de Machado muito convencional, quer dizer, você pega um Machado de Assis, que é um autor extremamente experimental na prosa, e você vai para a poesia dele, é uma poesia que é inferior aos poetas medianos daquele período. Muito mais formal, muito mais racional do que a ficção. Isso ocorre. Podemos também, Borges também é a mesma coisa, quer dizer, você tem contos maravilhosos e tem poemas bastante, digamos assim, comportados, né? Que não são ruins, mas são comportados, né? É como querer botar Pelé e Garrincha na zaga, né? Pois é, exatamente. Para responder em menos de uma hora. Tá ok. Qual a diferença entre escrever conto, poesia, romance, crônica e crítica? Eu acho que, bem, o mais fácil de distinguir é a crítica. Quer dizer, a crítica você escreve por uma necessidade de se posicionar em relação a um determinado texto, a um determinado momento, a um determinado comportamento editorial ou literário. Então isso não é uma coisa que exija do escritor um impulso interior para escrever. Esse impulso ele é exterior. Agora já poesia, crônica, a crônica também poderia entrar nessa escrita, digamos assim, profissional, que o impulso ele é externo. Você tem um espaço para escrever, você tem que preencher aquele espaço, então você se obriga a escrever sobre determinado assunto. Agora, poesia, conto e romance, eu só escrevo naquele estado de absoluto questionamento sobre a condição de estar vivo, naquele estado de indignação diante do país, de indignação diante do mundo, de amor, ou de um estado em que eu estou ferido por alguma coisa. Esse ferimento pode ser por uma coisa boa ou por uma coisa ruim, por uma coisa real ou por uma coisa imaginária. Aí eu sinto realmente a necessidade de escrever poesia, conto ou romance. O que distingue de passar, por que vou escrever um, por que vou escrever outro, passa muito pela intensidade, né? Se há uma intensidade muito forte, eu acabo escrevendo poesia. Se aquele sentimento, aquele estado é muito intenso, eu acabo escrevendo poesia. Se esse estado ele é um pouco maior, mais abrangente, cabem mais coisas nele, eu acabo escrevendo um romance. E o conto ficaria, para mim, assim, o intermediário entre esses dois estados. Há um modo diferente de se preparar para escrever cada um dos gêneros? Há um modo diferente. Por exemplo, poemas geralmente eu escrevo à mão. E tomo uma anotação rápida num papel, num caderno. E depois ultimamente, como eu tenho um diário íntimo,
depois que eu escrevo à mão, eu transcrevo à noite esse poema no caderno e só depois é que eu digito e depois separo se vou guardar esse poema ou não, ou se vai ficar apenas lá no diário. Já o romance exige uma preparação muito maior, quer dizer, exige aquilo que o Nelson Rodrigues dizia de abrir uma brecha na vida da gente, uma racha na vida da gente, na vida cotidiana. E no romance eu escrevo sempre de madrugada, eu acordo entre 4 e 5 horas da manhã e escrevo sempre de madrugada até 8, 9 horas, quando começa a vida familiar, é esse momento que eu dedico ao romance. Então eu tenho que me preparar, tenho que saber quais dias eu vou poder trabalhar no romance, quais eu não vou poder trabalhar, e principalmente aproveitar as minhas férias, que é o período que eu tenho mais tempo para dedicar ao romance. O conto eu já escrevo também, o romance eu escrevo direto no computador, e o conto também eu escrevo direto no computador. Tive apenas uma experiência de escrever à mão, que foi a Bíblia do Tchê, escrevi nos cadernos, mas depois passar a limpo o romance inteiro me pareceu contraprodutivo, porque eu modificava muitas coisas e depois eu tinha que voltar a arrumar aquilo à forma original, porque lá na frente aquelas coisas que eu modificava não tinham ainda não fechavam direito. Mas há uma preparação diferente. Hoje a minha tendência é escrever cada vez mais desses 3 gêneros, romance, e cada vez menos conto e poesia. Entre conto e crônica, eles se atrapalham ou se ajudam? Olha, eu acho que o conto ajuda a crônica atrapalha o conto. Porque o conto, você é um contista, você tem um domínio de linguagem, digamos assim, pelo menos mais testado em textos diferentes. Quando você vai para o formato da crônica, isso te ajuda. Já o inverso é o mesmo problema do romance. Muitas vezes, aquele tema que daria um conto bom, você acaba queimando aquele tema numa crônica e isso pode atrapalhar. Eu, quando tenho uma ideia para algum conto, quando eu sou ferido por alguma coisa, eu tento não escrever nada paralelo àquilo até eu dar conta daquele texto que eu quero escrever. Você acha que internet e novas mídias vão aumentar ainda mais essa polivalência do escritor? No mercado editorial mais comercial, a gente tem visto em muitos autores que começam não como autores literários, mas com suas contas no blog, no Facebook, que depois são retrabalhadas editorialmente e viram livros. Então acho que essa entrada da escrita online, ela é interessante. Eu acho que ela aumentou a irresponsabilidade na hora da escrita. E aumentar a irresponsabilidade na hora da escrita é muito importante, você não se colocar num papel muito sério na hora de escrever. O problema das escritas online é que depois dessa irresponsabilidade no escrever, tem que vir toda a responsabilidade no revisar, jogar fora, cortar, eliminar o texto totalmente. É nesse segundo momento que se faz o escritor. Aliás, eu tenho falado muito sobre isso nas oficinas que dou. Ninguém é escritor na hora que escreve. A pessoa é escritor na hora que ela revisa, na hora que ela corta, na hora que ela ajusta o texto. É ali o jogo do tudo ou nada com o texto, e é ali que você vai provar realmente que você consegue superar aquela irresponsabilidade inicial da escrita. Há mais polivalentes hoje ou antigamente? Olha, eu acredito... Essa é uma pergunta que vou ter que pensar um segundinho aqui, mas eu acredito que mais hoje, até por causa das próprias mídias sociais que permitem que você escreva mais e você teste outros gêneros. Mas, vamos pensar novamente, Machado de Assis escreveu para jornal, Machado de Assis deu parecer sobre peças de teatro, quer dizer, fez crítica literária. Então, eu acho que sempre foi da natureza do escritor, que vem de uma classe mais baixa, essa tentativa de se profissionalizar nas várias áreas da escrita. O próprio romance de folhetim era fruto de uma atividade multitarefa do romancista, que, se pudesse, talvez teria sido apenas um escritor de romances publicados por editoras. Então, faz parte, eu acho que o João Antônio falava uma coisa, ele dizia que o autor não vive de direitos autorais,
vive de tortos autorais. Quer dizer, ele faz várias coisas aqui e ali, esses tortos que fogem um pouco da sua trajetória é que dão a sustentação mesmo para o escritor. Então, eu acho que em sociedades como a nossa e numa área em que a maioria dos escritores vem, pelo menos de classe baixa ou classe média baixa, a multitarefa sempre existiu e vai continuar existindo. Nasci pequeno e cresci aos poucos. Estudei na escola Enes de Souza, no Meia, mas meus cursos maiores são de rua e uma ou outra estrada, com seus currículos vitais de malandragem e medo. Aos 10 anos de idade, vendi meu primeiro desenho para jornal. Aos 15 já era famoso em várias partes do mundo, todas elas no Brasil. Pois sou popular por natureza, por mais que me esforce para ser hermético e profundo. Apesar da escola, sou basicamente um autodidata. Tudo que não sei sempre ignorei sozinho. Nunca ninguém me ensinou a pensar, a escrever ou desenhar, coisa que se percebe facilmente examinando qualquer um dos meus trabalhos. Posso dizer que todo o país já riu de mim, embora poucos tenham rido do que é meu. Em suma, um humorista nato. Muita gente, eu sei, preferia que eu fosse um humorista morto, mas isso virá a seu tempo. Com certeza, Guimarães Rosa é um dos escritores mais polivalentes que temos na literatura brasileira. Se formou médico, foi embaixador, sem ter nunca deixado de escrever. Tem 11 livros publicados, sendo 3 póstumos. Premiado e considerado um dos mais importantes autores da literatura brasileira, criou contos, romances e poesia. Inventou palavras e expressões e deu voz a personagens que se tornaram clássicos da literatura. Zu é um exemplo dessa polivalência desse autor que amava os animais. Luiz Raul Machado selecionou os textos deste livro e explica que Guimarães adorava visitar o zoológico das cidades em que visitava. Com um caderninho em mãos fazia suas anotações. Muitas delas se tornaram textos no livro Ave Palavra. Com os textos selecionados, Roger Mello arquitetou um verdadeiro passeio por um zoológico. Passamos por um pórtico e entramos num zoológico encontrando os animais. Urso, pandas, zebras, e caminhando por entre eles, chegamos à girafa. E é quase como se pudéssemos ver Guimarães fazendo suas anotações. A girafa, sem intervenção na paisagem. Ímpar, ali no meio, feito uma gravata. E se continuamos o caminho nesse zoológico, encontramos animais com nomes engraçados, como elefantástico, orangovalsa, chimpanzelfa. São descritos ao modo rosiano, com inventiva genialidade, faz trocadilhos engraçados, como, por exemplo, o leão ruge a plenos trovões. Ou ainda com dimensões humanas e filosóficas, o macaco, homem desregulado. Ou ainda, peixe sem rastro, isto é, água sem memória. Passear por um zoológico e conhecer os animais pelos olhos de Guimarães Rosa é uma experiência inesquecível. Eu escrevo basicamente nessa mesa, que é a mesa do escritor. Tem outra mesa onde eu tenho outras atividades, principalmente as atividades do professor, mas é aqui que eu escrevo na maior parte do tempo. Quando estou escrevendo um romance, eventualmente posso levar o computador ou mesmo o caderno para escrever em outro local. Mas estou muito identificado com esse espaço aqui, que é olhando os livros que estão aqui diante de mim e na lateral olhando a paisagem aqui do bairro onde eu moro. Eu escrevo preferencialmente de madrugada. Eu tenho insônia, durmo de 3 a 4 horas por noite
Então lá por 4h30, 5 horas eu estou acordado. Ou eu fico lendo quando eu não estou em nenhum projeto de livro, ou eu venho aqui para a biblioteca e escrevo a partir das 4, 5 horas da manhã até 8, 9 horas da manhã. É o meu horário preferencial, principalmente no período em que eu estou trabalhando na universidade, é o que me sobra para escrever. Eu escrevo para tirar um osso que está na garganta, vai acumulando experiências, indignações vão surgindo, e isso vai me produzindo um efeito, como se fosse um efeito de sufocamento. E a hora da escrita, então, é a hora que eu tento tirar esse osso e dizer aquilo que me machuca, na minha condição de ser humano, na minha condição de brasileiro, na minha condição de contemporâneo de tantos problemas que vivemos. Então, a escrita como um ato mesmo de dar uma voz a algo que eu não sei bem o que é. Olá, meu nome é Juliana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Herdando uma Biblioteca, do Miguel Sanches Neto. Nesse livro de crônicas um tanto autobiográficas, o autor compartilha com a gente um pouco das suas experiências literárias, sua formação como leitor e, claro, da sua biblioteca. Partindo então da sua infância numa pequena cidade do Paraná, ele cresceu numa casa onde não haviam livros e foi educado numa escola pública durante a ditadura militar. Ele encontrou então nos livros uma forma de driblar as intempéries do seu dia a dia, envolto pelo silêncio e a liberdade que só as bibliotecas públicas ofereciam, alimentando também sua curiosidade e transformando distração em conhecimento. Ao longo do livro, a gente encontra vários temas comuns à vida de leitor. Um deles, o relacionamento que a gente acaba desenvolvendo com um carteiro e sempre traz novos livros. A felicidade em abrir um novo pacote, a busca e a dificuldade de encontrar certos títulos para as nossas bibliotecas e também o prazer de encontrar esses livros meio escondidinhos nas estantes dos sebos. O prazer de ver um livro gasto na prateleira e saber que ele cumpriu seu papel, foi lido e relido várias vezes. E às vezes até imaginar toda uma ficção em volta de todas aquelas pessoas que leram o livro antes de você. E claro, o simples ato de ler. Todos esses são momentos, situações e até emoções que a gente acaba vivendo na nossa vida de leitor e que a gente relembra aqui através das palavras do Miguel Sanches, que compartilha com a gente sua história. E como só um leitor apaixonado reconhece outro, aos poucos você vai se perdendo nas páginas e começa a suspeitar que algumas coisas aqui foram baseadas na sua própria vida. A escrita do livro é simples e fluida, o que faz dele um livro perfeito para ler numa sentada só. Livro sobre livro já tá na minha lista de tipos de livros favoritos e com esse não foi diferente. Eu passei uma ótima tarde em companhia dele e recomendo para leitores de todas as idades. Enfim, herdar uma biblioteca não me parece só herdar livros, mas sim principalmente talvez as experiências. E o Miguel também confirmou uma suspeita que eu já tinha, que os leitores podem surgir até nos lugares aparentemente mais inóspitos. Aurélia passava agora as noites solitárias. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável. Na verdade, uma telenovela ainda é, com toda a qualidade técnica que nós temos, ainda é uma radionovela com imagens. E o público ainda assiste as coisas fazendo outras coisas, né? Cozinhando, jogando paciência, fazendo tricô, né? Minha mãe fazia isso. Então, o auditivo é muito forte. Isso significa, em termos concretos, o seguinte: temos ali um capítulo de mais ou menos umas 50 laudas de, basicamente, diálogos. Ou seja, qualquer romance se esgota rapidamente numa realidade dessas. Quando a gente sentiu o pulso desse diálogo, foi um prazer enorme. Mas foi basicamente repetição em torno do entendimento de como se construía, né, aquela visão alencariana, né, e como se construía a frase dele, né. A ideia original, que eu acho que uma sacada brilhante, foi feita pela Rosane Lima, que é uma roteirista também de primeira linha,
e que teve essa percepção bastante aguçada, né, da realidade das mulheres de Alencar, né? A gente já tá, eu acho que essa discussão não é nova, mas tem se aprofundado mais, tem ficado, acho que, um pouco mais evidente a necessidade da gente ver o mundo também por outros olhos, ouvir outras vozes e, principalmente, entender o que é essa, né, o que esse mundo tem a nos dizer através da visão da mulher, né? O soneto, a crônica, o acróstico, o medo do esquecimento, o vício de achar tudo ótimo, e esses dias, longos dias feito anos, sim, pratico todos os gêneros provincianos. Este poema está no livro Caprichos e Relaxos, de Paulo Leminski, que é um símbolo do escritor multitarefa, músico, jornalista, crítico, foi romancista, poeta, enfim, um escritor que exerceu várias identidades paralelas. O livro Caprichos e Relaxos foi lançado em 1983 e representa justamente essa mudança da poesia brasileira, a mudança de uma literatura brasileira que estava experimentando todos os caminhos disponíveis para o escritor. O escritor contemporâneo é um escritor que não cabe em uma única identidade.